Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. Irmãos, que os mais antigos, uma notícia da oração, a irmã Tomásia, uma das mais antigas na igreja, teve um AVC, está na Unimed, está na UTI. Vamos orar, depois vamos ler a Bíblia. Senhor, estende a tua mão sobre a irmã Tomásia, abençoa a tua filha, que sendo fiel, Senhor, tantas décadas na igreja, o Senhor coloque a mão sobre ela, e seja feita a tua vontade, ó Deus. Abençoa a tua palavra que vamos ler, e vamos estudar nesta noite, em nome de Jesus, amém. Atos 3, vou ler inicialmente de 11 a 16. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes, reconheceis, sim, a fé que vem pelo meio do nome de Jesus, por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos. Aleluia! O nome de Jesus é poderoso. Mas, irmãos, nós estamos estudando agora a sequência do capítulo 3, de 1 a 10, que foi a cura do coxo na Porta Formosa. E aqui diz que eles correram para o pórtico de Salomão. Esses dois lugares, na Porta Formosa, muitas pessoas estavam ali pedindo algum valor, inclusive viúvas sem proteção e gente que estava pedindo esmolas. E era uma porta que tinha essa conotação da misericórdia. E correram para uma porta, um pórtico chamado de Salomão, assustados com a cura que aconteceu. O Evangelho, o cristianismo, não depende de curas, mas eles confirmam a mensagem e confirmam que Jesus está vivo, porque eles estavam em dúvida sobre a questão da ressurreição de Cristo, e logo vem um sinal claro, e Pedro tira os olhos do povo de sobre eles. Diz: por que vocês estão olhando para nós? Não foi nosso poder. Isso aqui foi pelo nome de Jesus. E Pedro diz: o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ou seja, o Deus de vocês, judeus, foi que fez isso. Deus que enviou o seu servo Jesus, que vós traístes e matastes, que fez isso que vocês estão vendo. Então, irmãos, eu quero desenvolver aqui alguns pontos da mensagem cristã. Primeiro, a mensagem cristã deve começar em Deus. Veja que ele começa no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E você pode dizer assim: pastor, mas porque eles eram judeus. Está certo.
Mas lá em Atos 14, no mundo pagão, ele diz: o Deus vivo, que criou todas as coisas, que encheu vocês de fartura, esse Deus enviou seu Filho Jesus. E sempre nas mensagens, Paulo falava, tanto lá em Antioquia, tanto em Atenas, como aqui em Jerusalém, esse Deus ressuscitou seu Filho Jesus. Ele tirou a ênfase sobre eles, que hoje alguns deixam a ênfase sobre eles por algumas curas. Ele colocou a ênfase no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha, irmãos, algumas curas que estão sendo divulgadas na televisão, eu acho que são verdadeiras, mas algumas são teatro. Eu estava em São Paulo, 2 anos atrás, e fui pregar na igreja da Guanabara, em Campinas. Uma pessoa veio me pegar, e nós fomos de São Paulo para Campinas, e ele foi me dizendo: pastor, uma irmã me procurou, muito revoltada, porque alguém da Igreja Mundial a convidou para simular uma cura, e daria um bom dinheiro para ela. Falei: meu irmão, que é, pastor? Ele era um diácono da igreja, lá, presbiteriano de Guanabara, e foi me relatando isso. Eu falei: não me diga uma coisa dessa. Verdade, pastor. Uma pessoa que não está mais em Manaus, está no Nordeste, a Mara, e saiu da Umbanda, profundamente envolvida, cuidamos dela aqui por 1 ano. Ela estava um dia revoltada, porque alguém aqui da Igreja Universal telefonou para ela, dizendo para ela: eu soube que você, assim, sim, verdade, olha, nós queremos que você venha aqui no nosso culto, venha, mas você vai invocar os teus espíritos que você trabalhava, depois nós vamos retirar. Mas que é isso? Nós pagamos R$3.000 para você. E ela ficou irada, descascou o abacaxi lá com o pastor, o bispo. Irmãos, infelizmente, essas coisas acontecem. Mas, fecha parêntese, isso aí é o pecado do homem, a simulação, a mentira do homem. Mas aqui é uma cura de verdade, aleluia. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Veja que essa mensagem não começou logo em Jesus. Paulo começou lá em Atos 14, no Deus vivo. Lá em Atenas, Atos 17, ele achou um altar ao Deus desconhecido. Ele disse: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, esse que eu estou anunciando, esse criou os céus e a terra, e sai descrevendo, depois fala da ressurreição de Jesus. Esse Deus é poderoso, irmãos, para salvar, para curar, para fazer obras maravilhosas. Eu era assessor da Aliança Bíblica Universitária, no início da década de 80. Toda semana eu ia à universidade, reuni com um núcleo que funcionava, às vezes na terça, na quinta, eram vários núcleos lá, no mini campus, não tinha o campus que era só um projeto. E tinha um professor que eu já tinha tido algum conhecimento dele antes, um doutor em matemática ou física, eu não lembro, mas que era matemática. Eu sempre ia procurá-lo e falar de Jesus para ele. Ele dizia: João, e tal, isso João, não é possível. Ele me ouvia com atenção, me tratava bem, e eu falava para ele. E um dia ele me disse: João, tem uma coisa, tem uma pessoa de vocês que eu admirei, era a Samira. Ele disse: tinha muita gente colando na turma, mas a Samira não. Samira parecia uma, assim, daquelas pessoas comunistas agitadas, mas com Cristo no coração. Ele disse que, olha, eu fiquei admirado, que coisa boa que, né, essa mensagem produz. Mas passados uns 20 anos, congresso de célula na igreja, quem está lá? O professor. Ele falou: professor, eu disse: eu estou numa igreja batista, pastor. Estou servindo na igreja batista. Um sorrisão desse tamanho. Eu falei: aleluia. Essa mensagem é poderosa.
Agora, quem é esse Deus que Pedro está dizendo aqui sobre Abraão, Isaac e Jacó? Eu coloquei no boletim, está mais ou menos no início, uma declaração da Confissão de Fé de Westminster, que diz assim: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável para a sua própria glória. Aleluia! Amados irmãos, a mensagem cristã exalta a Cristo. Logo, ele fala de Abraão, Isaac e Jacó e ele focaliza em Jesus. Veja aqui no verso 14, falando: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele se volta para Cristo. A mensagem, então, irmãos, do cristianismo também é uma mensagem confrontadora. Pedro coloca o dedo e diz: vocês traíram o Messias, vocês negaram o Messias, vocês pediram a morte dele. No verso 13 diz: Pôncio Pilatos queria soltá-lo, vocês trocaram por um assassino, vocês fizeram com que um inocente fosse morto e vocês pediram para soltar um assassino. Essa mensagem não tem sentido nesse teor para nós hoje e para as pessoas que vivem aqui que não estavam no julgamento de Jesus. Mas a mensagem cristã é uma mensagem confrontadora, que confronta você com os valores do reino de Deus, que confronta você com a santidade de Deus, porque tudo aquilo que o homem está fazendo de pecado é uma ofensa a Deus, e isso confronta-se com a santidade de Deus, e a pessoa precisa saber. Qualquer pessoa do mundo já ouviu falar do juízo final. Gente mais perversa possível ouviu falar do juízo final. Há um dia isso faz sentido. Eu conheci um homem no presídio de São José, lá em Belém, um homem alto, umas mãos imensas, que era o líder da igreja, de todas as igrejas lá, o irmão José. E eu fui lá para visitar uma pessoa e me disseram dessa pessoa, eu fui conversar com ele. Ele disse: pastor, eu era pistoleiro, eu já tinha morto 9 pessoas, mas eu estava num caminhão e alguém estava falando do juízo final e me deu um arrependimento. Eu fui à delegacia me entregar, porque agora eu sabia que Deus tinha me perdoado, mas eu devia para a justiça dos homens. E eu fui me entregar. E estou aqui, eu posso sair daqui a hora que eu quiser, sair e voltar, mas eu quero ficar aqui, que aqui meu ministério está aqui no presídio. Eu achei aquilo, irmãos, como a bondade de Deus. A mensagem cristã, irmãos, ela é cristocêntrica. Pedro está falando de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele se volta para Jesus, e ele dá aqui alguns títulos: o santo, o justo, o autor da vida, Cristo. Então essa mensagem é uma mensagem cristocêntrica. Nós estamos vivendo num mundo que muitas mensagens são ampocêntricas. Essas ideias desse ampocentrismo é a ideia do homem no centro. Mas aqui a mensagem é Cristo no centro. Essa mensagem cristã que faz as pessoas renascerem de novo, que faz o efeito que Deus deseja. E essa mensagem, irmãos, ela é a mensagem que Pedro estava pregando, e tinha ali líderes, quando juntou aquela pessoal no pórtico de Salomão, líderes e o povo.
e ele estava dizendo claramente aquilo que eles fizeram, mas que esse Jesus ressuscitou, ele é o autor da vida. Isso é uma expressão assim, até intrigante. Como se pode matar o autor da vida? A gente sabe que esse autor da vida, ele é co-criador com o Pai, ele se entregou voluntariamente. E Pedro já havia pregado sobre essa questão de Deus usar os atos maus dos homens. No capítulo 2 de Atos, ele disse: o que vocês fizeram estava predeterminado, que o Cristo havia de padecer. E o que vocês fizeram matando, Deus já tinha incluído no seu plano. E Deus é tão sábio, irmãos, que Ele inclui no seu plano eterno até os atos maus dos homens. É impressionante a história de José, como os irmãos de José o vendem para o Egito, e José, no fim da vida, e Jacó morreu, em dado momento ele diz: não foi vocês que me venderam, me mandaram para o Egito, foi Deus que me enviou para preservar a vida como hoje se vê. Sabe, a Bíblia diz, e você já conhece esse texto: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E José tinha entendido isso, apesar dos 17 anos de sofrimento, alguns na cadeia, outro como escravo na casa de Potifar, ele entendeu o plano de Deus. Aqui Pedro está dizendo, e aqui, irmãos, tem uma coisa que nós precisamos entender. Ele fala do plano de Deus, a responsabilidade humana. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, nenhum ser humano consegue compreender perfeitamente essa conexão. Mas Deus, Ele entende todas as coisas. E assim como Deus está chamando pessoas e elegeu pessoas, mas Deus, pela sua graça poderosa e misericordiosa, não obriga ninguém a fazer algo nesta área. Ele convence, Ele pressiona, mas cada um de nós tem uma certa liberdade para decidir seguir a Cristo ou não. Há um mistério nisso. Eu diria que o exemplo de Paulo é muito clássico, do Jesus derruba Paulo, alguns dizem do cavalo, na Bíblia não tem do cavalo, possivelmente estava no cavalo, e se revela de maneira poderosa, cega Paulo por 3 dias, e ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Perseguiu a igreja, está perseguindo a Jesus. E aí, então, Paulo depois vai se informar realmente quem é esse Senhor, e vai, depois, Ananias vem, ora, as escamas caem, mas a maioria das pessoas não tem essa conversão dramática, mas há uma relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Tem pessoas, e eu ouvi isso quando fiz o curso intensivo de teologia, que todos nossos movimentos é que é a vontade de Deus. Até eu levantar o braço e fazer assim, eu falei: epa. O homem do mundo, o homem pecador, não tem livre-arbítrio. Ele é escravo do pecado. Ah, tem livre-arbítrio? Não tem. Depois que caiu Adão e Eva, nasce escravo do pecado. Agora, o crente tem. Por isso a Bíblia diz: não pecais, não façais isso. Se pecardes, temos advogado junto ao Pai. E aqui nesse texto, Pedro está confrontando aquelas pessoas. Agora, a mensagem cristã, irmãos, ela visa o arrependimento. E aqui eu continuo no versículo 17. Pedro diz: mas agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados.
O arrependimento traz paz, refrigério, salvação, libertação e saúde ao corpo. Mas o arrependimento faz parte da mensagem cristã. Até mesmo para os crentes, Paulo escrevendo aos Coríntios e aos Gálatas e Efésios e todas as cartas, Colossenses em diante, Paulo chama os crentes ao arrependimento. Ele diz: aquele que mentia não minta mais, que roubava não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos para acudir ao necessitado, não faça isso. Então a mensagem do Evangelho, tanto para o crente como para o descrente, é aqui no caso os descrentes, a mensagem que tem o arrependimento. Agora esta mensagem é uma mensagem de esperança, porque Paulo diz, esse arrependimento, versículo 20, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Que mensagem tão cheia de esperança. Ele diz: olha, irmãos, vocês fizeram na ignorância, mas Deus, em outra passagem, diz, não leva em conta o tempo da ignorância. Agora arrependam-se, se volte para Deus. Essa palavra é, então, metanoia, mude de mente, mude de direção. Um homem do mundo precisa saber, e você que está aqui esta noite, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele disse: vocês fizeram por ignorância, mas agora arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que boa notícia! Estava conosco alguns anos atrás, Dr. Samuel Kamalesan, indiano, grande pregador metodista, conhece bem as religiões da Índia. Ele disse, em todas as religiões do mundo, e a maioria vem daquela região, ele disse, não existe a figura do perdão, só no cristianismo. Um Deus perdoador só no cristianismo. Hinduísmo, budismo, todas as religiões naquela área vêm, faça isso. Mesmo o islamismo, siga os seus passos disso, seja bondoso, dê esmola, respeite seus pais, faça. Não tem redenção, não tem remissão, não tem perdão. E essa é a mensagem mais bonita que podemos apresentar, o cristianismo. Deus perdoa o homem que está na ignorância se volta para Jesus, e aí o que acontece com ele? Diz que a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, tempos de alegria, de paz. Ele envia o Cristo que já vos foi designado. Essa mensagem de esperança, irmãos, essa mensagem tem poder. Eu era vendedor de imóveis, era corretor de imóveis até 78, e eu encontrava sempre com uma pessoa, que não sei porquê, não lembro se ele comprou casa, terreno, mas eu encontrava com ele e falava de Jesus para ele. E ele me chamava assim, Joãozinho, você vai pensar, Joãozinho, que eu vou acreditar nisso, Joãozinho? Mas eu falava de Jesus para ele, encontrava, compartilhava. Passado anos, eu acho que 30 anos, eu não sou tão velho assim, mas já foi. Quando eu encontro quem está lá na igreja, o Miguel Medina, que talvez esteja hoje aqui com a sua esposa. João, tudo Miguel. João, ele me mostrou que esse é o caminho. Aleluia! Esse nome tem poder. Nós estamos na semeadura, irmãos. O Sérgio contou hoje de manhã uma história interessante. Nós oferecíamos uma Bíblia para quem trouxesse mais convidado. Isso 30 anos atrás, ele era bem jovenzinho, um adolescente.
Até brincou comigo, falando na igreja: olha, irmão, muito tempo atrás, o pastor Sérgio estava pregando, muito tempo. Mas ele, para ganhar a Bíblia, convidou a turma dele. 22 meninos vieram. Aí começaram a perguntar, não sei se foi eu, foi outro. Quem trouxe 3, trouxe 4, trouxe 5. Aí pararam no 6, ele falou: opa, calma aí. Trouxe 22. Mas ele pensou assim: essa turma não quer nada com Jesus. E tinha um, que o apelido dele era Jacaré. Tinha 2 dentão assim. Falei: esse aí que não quer mesmo. Mas quando ele levanta os olhos depois do apelo, quem está voltando com os olhos cheios de lágrimas? O Jacaré. Cheio de Jesus. Aí ele abraçou o Sérgio: Sérgio, hoje eu entendi. Irmãos, convide para o musical, ore pelas pessoas. Aí o Sérgio, por exemplo, você lembra, Sérgio, que eu ia lá toda semana no colégio militar? Lembro. Daquele tempo tem um que é pastor lá em Campo Grande, Fernando Caminada, que se converteu num retiro nosso. Ele lembrou do Paulo Paulo Roberto, que está firme lá em Rio Branco, Acre, e o Jacaré, que ele me deu o nome, mas eu não lembrei, não lembro agora. E o Sérgio, o próprio Sérgio, era filho de crente, mas se converteu lá na central. Então, a palavra de Deus é poderosa, irmãos. O nome de Jesus é poderoso. Eu estava na igreja um dia, num tempo maior, acho que era reunião de oração na sexta-feira, que tem toda sexta-feira. E aí uma senhora disse: pastor, eu queria contar um testemunho. Disse: pois não, o senhor está vendo aqui minha perna? E tinha uma cicatriz imensa aqui. Disse: pastor, eu estava mariscando, eu não sabia bem o que era isso, a linguagem de rebelião, eu estava pescando, faz um barulhinho com caniço. Uma cobra, pastor, imensa, me pegou aqui e começou a me enrolar. Você já não tinha jiboia que faz isso. Eu senti que ia quebrar todos os meus ossos. Eu falei: Jesus, Jesus. Quando eu gritei Jesus, ela saiu, desenrolou e foi embora. Eu falei: ei, Jesus, esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso. E ela dizia: está aqui, pastor, está aqui, ó. Os dentes da cobra já estavam cravados no joelho dela, mas o nome de Jesus é poderoso. Eu não sei o que você está passando, mas Pedro diz aqui: a fim de que na presença do Senhor venha um tempo de refrigério, que Ele envie o Cristo que vos foi designado. Mas a mensagem de Pedro continua. Verso 22, ele disse: na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Olha, irmãos, o arrependimento traz paz, alegria, perdão no Senhor Jesus. Mas a rejeição a Cristo traz sofrimento. Acontecerá que toda alma que não ouvir ou não obedecer a esse profeta que é Jesus será exterminada no meio do povo. A maioria dos judeus não obedeceram a Cristo. Conta-se a história cristã e a história secular que no ano 66 o exército romano cercou Jerusalém. No ano 70, Jerusalém caiu e foi um rio de sangue. Um rio de sangue, muitos morreram. Mas Deus enviou uma revelação no ano 66, antes de Tito. Eu me confundi só com a data. 66 foi que a igreja saiu, Tito veio depois, o general que depois se tornou imperador. A igreja saiu para Pela, uma cidade próxima. O Senhor avisou para eles: saiam da cidade, saiam da cidade. E os crentes, então, recebendo a revelação, foram e saíram da cidade, e nenhum deles morreu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Disse-me uma irmã, há poucos dias atrás, que em toda essa rebelião, ela disse que ela trabalha no presídio também, Deus livrou todos os seus filhos, que já estavam lá convertidos, talvez com exceção de um,
que foi morto porque era de uma facção e foi para outra. Isso é imperdoável nas facções. Mas o fato, irmãos, e eu quero terminar com isso, a mensagem do Evangelho, esta mensagem cristã, tem por finalidade o que está no final do verso 26. Tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte de suas perversidades. Essa é a finalidade da mensagem cristã para todo homem, que se aparte das suas perversidades. A Bíblia diz que os homens sem Cristo, eles estão odiando uns aos outros e são odiados. Eu sei o que é viver sem Cristo por anos. Sei o que é um coração sem Cristo. E eu sei que é um coração com Cristo. Há mais de 40 anos. E eu quero dar uma oportunidade a você que frequenta a igreja, ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo verdadeiramente. Eu quero orar pela sua vida. Onde você está? Curve a sua cabeça agora. Feche os seus olhos e pense no poder do nome de Jesus, que é esta mensagem. Esse poder que curou um homem coxo de nascença. A medicina não pode explicar isso. Mas também Jesus nos dá um novo coração. Ele nos liberta de nossas escravidões espirituais e emocionais. Ele afasta de nós as nossas perversidades. Nossos pecados Ele perdoa, purifica, e aí vamos começar uma vida com Ele. Eu quero dar uma oportunidade para você nesta noite. Você quer começar uma vida nova com Jesus? Talvez você está frequentando aqui há algum tempo, mas você sabe, no coração você ainda não entregou seu coração para Jesus. Eu não vou chamar você aqui à frente, não. Eu só peço que você levante no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Onde você está? Pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero uma vida com Cristo. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Mais alguém esta noite dizendo: Senhor, eu preciso desta palavra no meu coração. Esse nome tem poder para transformar a tua vida. Deus te abençoe, jovem. Fique de pé onde você está. Deus te abençoe. Pode ficar em pé. Orar pela sua vida. E a irmã, os irmãos que estão ali, podia chegar com a fichinha com essas pessoas e orar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais pessoas nesta noite. Eu vou dizer para você, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, um jovem, foi entregar minha vida para Jesus. Eu estava destruindo a minha vida. Mas Ele, Deus te abençoe. Mais alguém esta noite eu vou convidar pela última vez. Esse é um assunto tão santo e sério que eu não gosto de insistir. Deus te abençoe, filha. Há mais alguém? Vamos orar. Por favor, se você levantou, fique em pé para que a pessoa chegue e ore com você e anote seu nome e telefone para podermos entrar em contato com você, oferecer estudo da Bíblia. Senhor, muito obrigado. A tua palavra é poderosa. O teu nome é poderoso. Como diz no Salmo, clamou este aflito e o Senhor ouviu. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bendito seja o teu nome. Abençoa essas vidas, Senhor. Abençoa todos que estão aqui esta noite, suas famílias. Guarda-nos nesses dias tão violentos da nossa cidade. E ajuda-nos a invocar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Recebam a bênção de Deus. Depois pode ir para a sua classe de escola bíblica.
E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo, esteja sobre vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor, que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre.